Uma excelente noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre fé, no Clube da Fé. Temos estudado muito sobre fé. Tenho lido muito esse livro aqui, Fé. Deixa eu não tirar o foco aqui do. Deixa eu ver. Pronto. Isso, aqui dá para ver. O livro Fé, do Ryan. Muito bom esse livro. Esse livro, ele reforça a nossa fé. E fé é o combustível da nossa relação com Deus, é o combustível da nossa vida cristã. Então, ele é maravilhoso. Então, tem um trecho que diz o seguinte: não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que sinto, eu sou movido apenas pelo que eu creio. Então, é isso que nos move. Esse foi um grande homem da fé que escreveu isso, chamado Smith Wigglesworth. Ele disse isso. E um outro grande homem da fé também foi George Miller, um homem que fundou 117 escolas, proporcionou educação para mais de 120 mil crianças. Ele disse uma vez: o início da ansiedade é o fim da fé, ao passo que o começo da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Fé e preocupações não podem coexistir no mesmo coração. É impossível que essas duas coisas habitem o mesmo lugar. Então, quando a gente começa a dar espaço para a ansiedade, quando a ansiedade vem, vai embora a fé. Quando vem a fé, vai embora a ansiedade. Eles não vivem no mesmo lugar. Então, crer que alguma coisa perfeitamente possível vai acontecer é não ter fé. Então, outra coisa muito importante que nós vamos falar aqui é a fé sobrenatural. A fé fora do nosso alcance. Porque nós temos condições de fazer muitas coisas. Nós temos condições de reinar aqui na Terra. E foi para isso que Deus fez. Só que existe algo que só Ele pode fazer. Então, o ideal é que você tenha uma vida onde você tem as suas realizações, mas que você desfrute do sobrenatural, onde ele pode acontecer. Deus pode acontecer na sua vida. Então, o que que diz aqui, ó? Crer que alguma coisa perfeitamente possível pode acontecer não é ter fé, porque é perfeitamente possível, né? Então, quando a pessoa, vamos supor, a pessoa ganha R$ 2.500, ela acredita que ela pode ganhar 3.000. Onde que está de sobrenatural nisso? Agora, a pessoa que ganhava 2.000 e ganhar 100.000, aí sim, aí é o impossível. E aí que entra a fé sobrenatural. Só que a gente não vai falar de ganhos próprios aqui, justamente o contrário, que é hoje o foco aqui do nosso estudo, do nosso bate-papo no Clube da Fé. Mas antes quero trazer aqui a escada da fé, quero trazer alguns itens aqui que vão ser chaves super reveladoras para vocês, hein? Que vocês vão poder aplicar na vida de vocês. A fé, o que Martin Luther King, aqui dos Estados Unidos, disse uma vez? A fé dá o primeiro passo, mesmo quando não vemos o fim da escadaria. Portanto, se você não vê a escada toda e não sabe para onde vai, a fé começa a andar. Então, fé é quando você não vê o próximo passo, o outro passo, o segundo passo, e somente o primeiro. Você só vê o primeiro, só vê o próximo, você não sabe o que vai acontecer, só que Deus te mandou ir ali. Deus te mandou ir ali. Isso é ter fé. Então, vamos falar da escada da fé, para depois a gente entrar num tema aqui. Nós vamos falar de Abraão hoje, vamos falar de um trecho muito bacana de Gênesis. A escada da fé é o seguinte: são 4 passos para a escada da fé. Se você quiser anotar aí, escrever aí nos seus estudos, vi que entrou Lucy, entrou Cristiane. Quais são os 4 passos da fé? Primeiro, é a gente reconhecer a nossa incapacidade. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. O que é reconhecer a nossa incapacidade? É reconhecer que vem dele. É reconhecer que a nossa capacidade está na capacidade de conectar com ele. Inclusive, tem um trecho lá em João 15:5, que diz: Eu sou a videira, é Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, ou seja, Jesus é a árvore, a gente é o ramo que está colado nessa árvore. Aquele que permanece em mim e eu nele,
esse dará muito fruto. Pois sem mim, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então, quando eu falo obra alguma, é obra alguma grandiosa, frutos grandiosos. Então, é reconhecer essa incapacidade. Por quê? Porque, como a gente disse antes, a fé ela começa quando a nossa visão termina, né? Então, geralmente, os cristãos, né, eles tendem a fazer as coisas ao contrário, clamando assim: Deus, me mostra para eu acreditar, me mostra para eu crer, Senhor, eu quero ver, me mostra, me mostra. Mas Deus diz o contrário. A verdade de Deus é o contrário, é creia em mim e eu mostrarei a você. Então, o primeiro passo é reconhecer a nossa incapacidade. A gente pode ser tentado a ser forte pela nossa própria força, né? Nossa força de gás e tudo. Só que isso é um obstáculo para a fé. Por quê? Porque se você pode fazer as coisas pelo natural, se você pode fazer as coisas pelo seu natural e na própria força, você não precisa de fé, concorda? Nós precisamos vou tirar o sono. Nós precisamos entender que a nossa jornada de fé, ela começa com o reconhecimento da nossa fraqueza. Entende que tipo de fraqueza que eu estou falando? A fraqueza da dependência nele. Um brinde aí, a nossa dependência em Cristo. Porque quando a nossa autoconfiança morre, a fé nasce. Em João 15:5 ele fala isso, que a gente não pode fazer nada, nada, nada sem ele. Então, a fé, ela não vai operar no nível das possibilidades. Não há glória nenhuma para Deus nas possibilidades humanas. Então, naquilo que a gente consegue fazer, não há glória para ele. Ah, mas quer dizer que ele não gosta quando a gente vence, quando a gente se esforça? Não, ele gosta, ele apoia. Mas nós estamos falando aqui de outro nível, o nível de fé. E vocês vão entender. Uhum. Então, o primeiro passo é esse: reconhecer a nossa incapacidade, certo? Reconhecer que ele que é a videira e nós somos ramos e temos que estar grudado nele. Segundo passo que é muito importante: clame a Deus. É clamar a Deus. A gente não tem que esperar que, por exemplo, se a gente está numa situação difícil, se a gente está querendo algo, que Deus venha até nós e que Ele clame por nós, não, é o contrário, é nós que temos que ir para Deus, tá? Geralmente, para que os milagres aconteçam, a gente tem que ir para Deus, a gente tem que buscar Deus. Tem um trecho na Bíblia sobre Jacó, que foi uma briga, Jacó chegou a lutar com Deus, e tinha um anjo lá, esse anjo era Jesus, e foi uma luta, uma grande luta. Mas por quê? Porque Jacó não queria deixar Deus embora. Não queria deixar o anjo embora. Não, fica aqui, eu preciso de você. Entendeu? Um chazinho gostoso que eu estou tomando aqui para dar um up muito bom. Hoje a noite vai ser longa aqui, viu? Depois eu conto para vocês. Então, o que que acontece? É isso, Deus gosta disso. Teve uma vez que eu estava desesperado por Deus. Eu lembro de umas 3 vezes assim. Teve uma vez que eu falei: Deus, eu foi lá no Rio de Janeiro, eu ajoelhei, sabe, Roberto? Eu ajoelhei aos pés da minha cama e falei: Pai, eu só saio desse quarto quando você me falar qual é o seu propósito na minha vida. E aí ele me revelou o meu propósito. E é justamente o que está acontecendo agora. Ele falou: seu propósito é falar da palavra da graça. Olha que bacana, isso 2016. E aos poucos isso vai começando a tomar corpo. Ou seja, 6, 7 anos depois, a coisa acontecendo. Mas ele falou lá atrás: o seu propósito é falar da palavra da graça. E eu só falei que eu só ia sair por causa disso. Deus gosta. Deus gosta desse confronto positivo. E teve uma vez também que eu estava orando, aí eu já morava em Alphaville, essa vez 2016 eu morava no Rio, e eu estava no carro orando, era o único lugar que eu tinha, assim, liberdade para orar, que ninguém me escutava, eu orava muito no carro. E aí nesse dia eu falei: eu só saio daqui quando a gente resolver isso, eu quero te encontrar, eu quero
te entender, eu estava clamando por uma profundidade, eu estava clamando por um relacionamento mais profundo, e aí ele me derrubou ali no carro de um jeito, ele veio com a presença dele e revelou tudo que eu precisava. Então ele gosta muito disso. Ele gosta. Então, na escada da fé, nós temos que buscar a Deus. Deus adora quando pergunta, Deus, né, pessoal do iPhone, Deus, como é que eu escuto a sua voz? Deus, me explica, eu quero saber como eu escuto a sua voz, quero saber como ter relacionamento. Ele adora isso. Mas a gente tem que clamar, a gente tem que buscar, porque ele está disponível, mas a gente tem que ir até ele, certo? É igual uma mesa de doces, está ali, mas o doce não vai até você, você tem que ir lá e tal, e fazer o seu desafio. Então, o Tiago 4,8 diz, Reinaldo Lopes, chegando. Tem um trecho em Tiago 4,8 que diz assim: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Então, o que Tiago 4,8 diz? Que se você chegar a Deus, Reinaldo, Deus chega até você. Ô, Cris, 10 roupas, tá? Tem alguém com o som ligado? Já desligou. É como se, como é que eu posso dizer isso? É como se Deus estivesse falando aqui, ó, eu tô aqui, mas eu não vou me mover na sua direção, porque eu quero que você corra para mim primeiro. Entendeu? Ele quer isso, quer que você corra para mim primeiro, que você venha na minha direção primeiro. Tem aquele trecho, vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo é o filho que recebeu a herança. Eram dois irmãos. Os dois receberam a herança. Um foi para o mundo, gastou o dinheiro todo e o pai nunca deixou de amar essas crianças. E um dia, esse menino que perdeu tudo com a herança, que começou a viver nos porcos, no meio dos porcos, ficou totalmente pobre, ele volta para casa. Ele volta para casa porque ele vai até o pai. Então ele toma a iniciativa de ir até o pai. Quando ele vai até o pai, buscando perdão, buscando reconciliação, aí o pai vai até ele. Então esse trecho mostra muito esse princípio. Deus está ali, ou seja, o pai dele estava ali, pronto para receber ele, não importa o que o filho fizesse. Então Deus está pronto para nos receber, mas ele quer que a gente se achegue a ele quer que a gente vá até ele quer que a gente busque ele dessa maneira desesperada, desesperada. Tem um trecho que eu gosto muito na Bíblia, que eu uso muito para evangelizar, para fazer as pessoas aceitarem Jesus. É um dos meus trechos preferidos, que é um trecho que está em 3 livros, o livro de Marcos, de Lucas e de Mateus, que é a mulher do fluxo de sangue. Naquela época, na época de Jesus, as mulheres elas não tinham valor nenhum. Tanto que muitas pessoas da época, elas oravam assim, obrigado Deus, não sei o quê, e muito obrigado por não ter me feito uma mulher, de tanto que uma mulher não tinha valor. E era uma mulher que ela tinha uma hemorragia mortal durante muitos e muitos anos, ela ia acabar morrendo, e essa hemorragia não curava, e uma mulher na época com hemorragia não podia nem sair de casa, a mulher já era considerada um ser inferior. Com hemorragia era como se fosse um trapo imundo, considerada. Só que essa mulher tinha fé. Essa mulher, ela decidiu ir atrás de Cristo. Essa mulher decidiu buscar o Senhor. E aí a Bíblia avança para um momento onde Jesus está ali no meio da multidão. Jesus está ali no meio de todo mundo empurrando ele, cotovelando. Sabe aquela multidão? Imagina todo mundo entrando no estádio junto. Só que, de repente, essa mulher, ela toca no manto de Jesus. Ela vai para agarrar ele. E nisso, como ela buscou Deus, buscou Jesus, e ela foi, Jesus falou: opa, quem me tocou? Ele foi até repreendido pelos apóstolos. Como assim, mestre? Todo mundo te empurrando, você pergunta quem te tocou? Tá louco? Eu falei, não, alguém me tocou diferente. Aí ele olha para trás, era ela. Ela tocou de um jeito desesperado. Aí ele vira para ela e falou: a sua fé te curou. Ou seja, quando a gente tem, cara, e realmente, eu estou falando aqui para vocês, e foi justamente isso que aconteceu. Quando a gente clama a Deus desesperadamente, caiu uma chave aqui. Quando a gente clama a Deus desesperadamente, a gente aumenta a nossa fé, a gente acessa a nossa fé, porque a gente busca por um propósito, porque a gente não tem dúvida que quando a gente vai até Ele, vai acontecer algo, vai ter cura, vai ter revelação.
vai ter a voz dele falando para a gente. Foi isso. Isso que aconteceu com essa mulher, e é isso que acontece com a gente. Nós precisamos, Reinaldo, Lídia, Luci, Roberto, Patrícia, buscar a Deus desesperadamente. Deus revelou para minha esposa recentemente que ele não aguenta mais essa geração morna. A Bíblia diz que a pessoa morna, ela provoca em Deus ânsia de vômito. Deus prefere os frios do que esse bando de gente morta. A Bíblia diz, prefiro os frios do que os mornos. Sabe aquele cristão morno, aquele cristão que pô, e chega no culto, chega nos lugares, Senhor, Senhor, está lá no culto, Senhor, Jesus é bom, Ele nos cura, aleluia. Isso é um cristão morno. Cadê avivamento? Cadê busca? Cadê entrega? Entendeu? Esses cristãos, Deus está vomitando esse tipo de cristão. Ele não tem interesse nesse tipo de... Não é isso que vai fazer Deus trazer o resultado sobrenatural na nossa vida. E qual que é o terceiro passo? Então, ó, a escada da fé são apenas 4 passos. Quem está chegando agora, anote aí. Primeiro passo é reconheça sua incapacidade. Reconheça que vem dele, que nós somos incapazes de fazer sozinho. Segundo, clame a Deus. Terceiro, descubra o plano de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo, peraí, a capacidade não está em mim, eu estou clamando ao Senhor, o que ele quer de mim? Descubra o plano de Deus para você. Então a gente tem que abandonar os nossos caminhos e buscar os caminhos dele, Reinaldo. E Salmo 139:16 diz assim, 139:16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, foi escrito um plano para você. Mas será que nós estamos seguindo esse plano? Igual quando eu pego um caderno, cadê os meus cadernos aqui de planejamento? Estão ali guardados. Eu pego um caderno, eu faço os planos, mas eu não cumpro os meus próprios planos. Existe um plano para a gente. Existe, Deus está lá na frente. Mas será que nós sabemos qual é esse plano? Será que a gente tem noção qual que é esse plano? Já está escrito, como diz Salmo 139:16. Cada ser humano que está aqui nessa sala, cada ser humano que está vivo, seja cristão ou ainda não cristão, existe um plano para você. Por que você acha que você nasceu? Não foi para trabalhar, não foi para pagar conta e não foi para trazer filhos ao mundo. Foi para cumprir o seu plano. Então, a terceira coisa, você precisa desesperadamente entender o seu plano, porque isso muda o jogo. As pessoas não sabem para que estão aqui. E é muito satisfatório você saber. Eu vivi muito tempo sem saber qual era o meu plano de Deus. Aliás, eu não tinha nem Deus na minha vida. Como é que eu ia saber o plano? Eu queria saber qual era o meu propósito. É aquela pergunta hoje da humanidade, né? Jesus, me revela o meu propósito. Caraca, tem pergunta mais egoísta que essa, selfish? Não, você não tem que saber qual é o seu propósito, tem que saber qual é o propósito dele, de Deus, para a sua vida. Porque o propósito que a gente quer é coisa boa, não. Nós temos que entender qual que é o plano dele para a nossa vida. Não é, como a maioria dos cristãos, Deus abençoe os meus planos, abençoe os meus negócios. Ele vai abençoar, fique tranquilo, você já é abençoado. Só que quando você busca o reino de Deus, busca os planos dele, a Bíblia diz: as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo que você espera de prosperidade, de resultados, de casamento feliz, é consequência de você entender o plano dele para você e viver esse plano. Luiz, eu não sei o meu plano. Volta para o passo 2. Qual que é o passo 2 da escada da fé? Busque desesperadamente. O que você está perdendo tempo? Espera acabar o clube da fé, joelho no chão, se for o caso, jejua. E, pelo amor de Deus, você não pode entrar o sábado. É impossível você escutar isso e aceitar que você vai dormir sem entender, nessa sexta-feira, dia 10 de fevereiro, qual é o plano de Deus na sua vida. Porque se você dorme hoje de sexta para sábado sem saber seu plano, quer dizer que aqui você está só para
Passar tempo para escutar. Se você não viver o que a gente está fazendo aqui, não viver, não vai ter resultado. Isso aqui é prático, isso aqui é só um start. Essa nossa apenas 1 hora por semana para você, opa, deixa eu praticar, joelho no chão. Então já coloca como tarefa hoje, cancela qualquer compromisso. O que pode ser mais importante do que você cumprir a agenda de Deus na sua vida? Por que as pessoas sofrem tanto? Porque as pessoas estão atrás de cumprir a agenda dos outros homens, de cumprir a agenda de trabalho. E aí eu fico louco correndo atrás do meu dia, correndo atrás de sucesso, para cumprir a agenda, para colocar mais coisas na agenda, para eu ser uma pessoa ocupada, para eu mostrar para as pessoas o tanto que eu sou ocupado, sendo que eu não estou cumprindo a principal agenda, que é a agenda dele, a agenda dos céus. Existe um compromisso para mim hoje, nessa sexta-feira, algo que foi escrito para eu fazer hoje, algo que foi escrito para eu fazer amanhã, e se eu cumprir essa agenda celestial na minha vida, todas as outras agendas vão fluir. Entende porque você termina uma sexta-feira hoje cansado, sobrecarregado, sem entender por que as coisas não estão dando certo, sem entender por que você não está prosperando, por que você está ansioso, porque você está cumprindo a sua agenda. Você está cumprindo as coisas que você quer para o seu sucesso. Não dá certo. Não dá certo. É muito limitado. É limitado. Mas você quer uma vida ilimitada ou você quer uma vida limitada? Por isso que o primeiro passo é: reconheço a minha incapacidade, eu não sou capaz sozinho. Segundo, eu entendo que eu preciso clamar a Deus e entender o que Ele quer de mim. Pronto, qual que é a vontade dele, claramente? E isso é fantástico. Eu e ele, outro dia, a gente estava orando de uma forma mais profunda sobre isso. Como é gostoso a gente ter essas revelações, dos detalhes do que Deus quer na nossa vida. É muito bom, sabe por quê? Isso gera muita confiança. Gera confiança. E gera um destino, né? Pô, vamos por aqui, vamos por ali, porque é ali que Ele quer da gente, é ali que Ele quer da nossa vida. Então, qual é o plano de Deus? Para isso, você precisa investir tempo buscando para descobrir. Tá? Jesus, né, na oração do Pai Nosso, o que ele diz no Pai Nosso? Assim como é feita a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, não tem nenhum trecho, nossa, me abençoe completamente. Não. Assim seja feita a vossa vontade. Então, assim a gente tem que fazer a vontade dele. E, finalmente, o quarto passo da escada da fé é aproprie-se de uma promessa. Porque toda promessa que surge na nossa vida e a gente apropria, aumenta a nossa fé. Porque você vai receber uma promessa e você vai cumprir aquela promessa. Isso traz muita fé, por isso que é a escada da fé. Tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do Ryan sobre promessa para vocês entenderem, né? Teve uma vez que ele estava com muita dor nas costas, né? O Ryan, autor desse livro aqui, Fé. Estava com muita dor nas costas, sofrendo. Aí falaram que ele tinha que fazer uma cirurgia, que era cirurgia de hérnia, ele diz nas costas, cirurgia muito cara, e ele não gosta da ideia de ser cortado por pessoas, de meter a faca nele. Ele falou: não, eu vou orar, não aceito isso, e não, de forma alguma, entendeu? Não dá, entendeu? Não dá e tudo. E foi orar e foi clamar e tudo. Ele buscou a Deus. Falou: Deus, eu preciso de uma promessa para mim. Então, ele já entendendo sobre esse caso da fé, ele pediu uma promessa, ele pediu algo, pediu uma palavra de Deus. O que você quer sobre mim? E nisso, a esposa dele, querendo ajudar, claro, né? A Deb, que eu conheço, uma queridíssima Deb, americana, hoje eles moram no Brasil, querendo ajudar, falou: não, cara, você está trabalhando muito, meu amor, você está trabalhando demais, você está exausto e tudo. Olha, a gente precisa comprar um colchão ortopédico para você. E aí, nesse momento, quando a esposa do Ryan falou para ele que ele precisava de comprar o colchão ortopédico, Deus disse para ele, Deus lançou uma promessa: você não precisa de colchão ortopédico nenhum. O que você precisa é de fé. Isso é uma promessa, entendeu? Isso que eu estou dando um exemplo de uma promessa. Você podem ter exemplos de promessas de propósito, promessas de onde você vai morar, promessas do que você vai ser, tudo. São vários tipos de promessas. Você precisa ter promessas de Deus na sua vida. Você precisa escutar promessas e você sentir no coração. Quando você tiver um relacionamento com Deus,
Você vai receber promessas de preferência diretamente dele. Não que as promessas de profetas, né? Como acontece às vezes nas igrejas, na rua, eis que te digo, filho, Deus diz isso, isso, isso. Não, eu mesmo profetizo para algumas pessoas, a Elô. Só que essas promessas, quando você receber, procura confirmar de Deus. Uma promessa só é uma promessa verdadeira quando Deus confirma ela no nosso coração. Porque quantas pessoas também já sofreram muito por causa disso? O profeta falou: eis que te digo, te vejo na Itália, morando na Itália, prosperando. E a pessoa foi para a Itália, lá se deu mal na Itália, porque não era isso que Deus queria. Ela não conferiu, ela não checou o resultado do bilhete com o resultado da apuração realmente. Então você checa, e em muitos casos tem tudo a ver, o que o profeta fala, é isso mesmo, mas procure promessas, procure promessas. E aí Deus falou para ele: você não precisa de um colchão ortopédico. A promessa foi: você precisa de fé. Então o que que ele fez? Todos os dias, o Ryan, ele tomava a ceia, né? Tomava o pão, o vinho, o suco de uva, né? Para quem não bebe, e tomava posse e repetia aquele trecho de Isaías 53, 5, que é: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Alguns falam curados. Então ele repetiu esse trecho, que é um trecho que aponta para Jesus, que fala de Jesus, que Jesus levou as nossas enfermidades. Então, ele foi repetindo, e antes ele não conseguia dormir mais de 3 horas sem doer. De repente, ele foi curado. De repente, ele foi completamente curado de algo, Lídia, Cristiane, de algo que ele precisava de uma cirurgia. Então, o prognóstico era uma cirurgia para rasgar ele, e ele foi completamente curado. A prova disso, eu conheço ele, eu joguei tênis com ele, é um cara de extrema energia, um senhor de 60 anos que corre, tem mais energia que qualquer um da gente aqui junto, e talvez. Então, promessas. Ou seja, esse episódio dele, pensa no lado dele. Deus dá uma promessa para ele. Ele tinha uma cirurgia para rasgar as costas. Era um caso grave. E de repente ele recebe uma promessa, ele toma uma atitude de jejuar, de tomar ceia e de declarar, e de repente ele é curado. A fé dele não aumentou? Ele não foi para um outro nível de fé? O Ryan, é assim que você precisa fazer. Esses são os 4 passos da escada da fé. Você precisa escutar promessas, e você vai escutar. Por que você vai escutar? Não tenha dúvida nenhuma. Alguns de vocês devem estar ansiosos. Nossa, mas eu não tenho nenhuma promessa de Deus. Caraca, o meu livro de promessas está zerado. Filho, e o passo 2, que é clamar a Deus desesperadamente. Quando você clamar, você vai clamar por promessas, ela vai aparecer. Não estou falando que ela vai aparecer naquele dia, no seu devocional, naquele dia quando você estiver orando. Às vezes não é assim as coisas. Às vezes, as coisas de Deus, elas não funcionam como a gente imagina. A matemática de Deus, a forma de atuação de Deus é diferente. Geralmente, aliás, sempre melhor do que a gente faz. Mas é diferente, não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo dele. Às vezes a gente acha até que vai ser mais lento, é mais rápido. Às vezes a gente acha que é mais rápido, é mais lento. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o segundo certo. Mas a gente precisa reclamar. A gente precisa reclamar. Tá certo? Então, com esses 4 passos, a gente pode seguir aqui e a gente entender aqui a segunda parte aqui do nosso Clube da Fé, dia 10 de fevereiro. Então, o que a gente entendeu aqui? Os 4 passos da escada da fé. Então, eu quero ler aqui para vocês teve um trecho que é a segunda parte agora do Clube da Fé, agora que a gente está fera nessa escada da fé. Eu quero ler algo que aconteceu com Abraão, que tem a ver com fé também, que vai aumentar a nossa fé. Então, essa outra coisa que nós vamos falar aqui também vai aumentar a fé. Deus disse assim para Abraão uma vez: Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus, Senhor, eu tenho 2 WhatsApp web, eu já tinha fechado um, fechei o outro aqui. Falou assim: mas Deus, meu Deus vivo, para onde que a gente está indo? Aí Deus falou assim: eu não vou te mostrar agora, mas se queres que eu vá, aí Abraão respondeu: mas Senhor, se você quer que eu vá, você precisa me mostrar para onde que eu estou indo. Aí Deus falou: apenas faça as malas, e aí em seguida eu te mostrarei. Mas em que direção, Senhor? Faça as malas, desmonte a sua tenda
Comece a caminhar e eu te mostrarei. Então é isso, gente. Isso é fé. A fé, ela dá o primeiro passo quando a gente ainda não vê o fim da escada. Isso é fé. E isso é muito comum, isso acontece demais quando a gente está com Deus. Eu vou contar depois um testemunho nosso que aconteceu, mas eu lembro também do próprio Ryan. Aconteceu isso com ele. O que que aconteceu com ele? E é interessante porque esse trecho aqui, Deus pediu para minha esposa ler, pediu para ela voltar a ler o livro Fé. E aconteceu com o Ryan, o caso que eu vou falar aqui, o mesmo que aconteceu com a gente. Teve uma vez que eles estavam na Áustria, né? Ele morava na Áustria, com a esposa dele americana, mas ele não tinha nenhum plano de voltar para os Estados Unidos, ele nem gostava dos Estados Unidos. Porque, segundo ele diz, a Áustria é um lugar muito mais bonito, muito mais charmoso e menos complicado que os Estados Unidos. Então, assim, planos de ir para os Estados Unidos, zero. Zero, zero, zero. Só que Deus acorda ele no meio da noite e manda, vá para os Estados Unidos. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou falar para minha esposa para ir para os Estados Unidos? E ele não falou para ela no primeiro momento, mas ele começou a orar. Ele sabia que ela não iria se ele falasse daquele jeito. Ela não iria, mas ele começou a orar sobre isso, orar pela esposa dela, pelo coração dela. De repente, quatro meses depois, hein? Passou tempo, hein? A esposa estava lendo um livro e ele nem tocou no assunto. Deus falou, vai para os Estados Unidos. E ele começou a orar só sobre isso, começou a orar sobre a esposa, porque foi uma coisa que pegou eles muito de surpresa. E aí, 4 meses depois, sem ele tocar no assunto, a esposa estava lendo um livro cristão e vira para ele e fala: Amor, nós precisamos nos mudar para os Estados Unidos. Eu sei, a gente tem que ir para lá. Deus quer que a gente viva na América. Aí ele falou, aí ele falou assim para ela: Amor, vamos esse ano então. Eu falei: Não brinque comigo, eu tô falando sério. Ele falou: Eu tô falando sério. Vamos embora, vamos para lá. E eles foram. E aí, na história deles, eles contam que eles venderam tudo. Eles simplesmente ligaram para as pessoas e falaram: Estamos indo para os Estados Unidos, estamos indo para lá, venham pegar tudo que vocês querem na minha casa. E aí, não venderam nada, absolutamente nada. E foi para os Estados Unidos, os dois. E quando a gente estava lá no Brasil, e Deus tocou no coração para a gente vir, Deus falou para minha esposa: vocês vão para os Estados Unidos e vocês vão vender a casa de vocês e vai ser rápido. Olha o que Deus falou: vai ser rápido. Sabe em quanto tempo nós vendemos a casa? Em 10 dias. E sabe quando a gente mudou para essa casa, quanto tempo essa casa ficou parada, sem ninguém morar nela? Sem ninguém. 10 anos. Então, uma casa que demorou 10 anos para ser alugada, essa casa tem dois moradores anteriores que ficaram lá anos. Uma casa antiga. Gente, casa antiga hoje em Alphaville é bem difícil de vender, não é fácil. Porque a casa é antiga, é um valor mais alto, uma casa muito grande, sabe? O Reinaldo está aqui conhece, minha mãe está aqui conhece. É casa gigante. Não é fácil vender um elefante branco daquele. E Deus falou antes, quando começou o processo, e vai ser rápido. E em 10 dias eu estava com dinheiro na conta. Não o dinheiro todo, mas pelo menos o sinal. E depois eles pagaram tudo. Tem alguém com o microfone ligado? Eu pedi só para desligar o microfone. Mas já descobri. Pronto, está resolvido. Vocês estão entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim como aconteceu com o Ryan, ele falou para minha esposa: vocês vão doar tudo. Teve algumas coisas que a gente chegou a vender no desapego. Por quê? Porque Deus falou assim para ela: ó, cada coisa que você tem, eu vou te falar o que você tem que fazer com isso. E algumas coisas ela pegava e Deus não falava nada, 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 nada. Então, essas poucas coisas, e a gente vendeu muito barato, a gente decidiu vender. Mas todas, quase todas, né? A maioria, assim, vamos colocar 90% das coisas caríssimas que a gente tinha, outras nem tão caras, mas tinha muita coisa cara, a gente doou, simplesmente deu. Por quê? Porque, caramba, se é ele que está mandando doar, eu vou ficar com mesquinharia, querendo ganhar 300 conto, 2.000 conto aqui, quinhentinhos, R$ 50 nos negócios. Inclusive, quando eu fui vender, deu muito trabalho, né? Trabalho, né? Ah, quer saber? Toma aí. O Reinaldão, que está aqui na sala, né, recebeu um armário de R$ 20.000. Quanto foi aquele armário? Eu sei que foi muito caro o armário, mas enfim, não importa.
O privilégio de quem doa, de quem serve, a gente tem que entender esse princípio. O mais importante não é nem isso, é obedecer a Deus. Ele tinha uma promessa. Qual que era a promessa? Vá e doa. Então, peraí, ele mandou doar. Armário do Benício, a Jéssica falando, não sei se é a Jéssica ou é o Reinaldo, ele mandou dar. É um casal de amigos nossos que estão esperando um filho, e esse armário, ele foi. A gente comprou, foi até uma permuta na época, no valor, mas acho que foi 20 mil, 15 mil, não sei, um armário muito caro. E para Maria Clara. Então tem toda a energia do nascimento de uma criança nova, lá, lá. E a Jéssica e o Reinaldo, grandes amigos nossos, grávidos, está nascendo aí Benício. Deus mandou dar aquele armário, passar para eles. Foi maravilhoso tudo isso, mas isso é confiança. Quando antes da gente casar, eu e a Elô casamos em dezembro. Em outubro, a gente estava no Rio de Janeiro. Morávamos em Belo Horizonte, estávamos de férias no Rio de Janeiro. Deus acordou a Eloá no meio da noite e falou: Você vai morar no Rio de Janeiro. Você acha que é fácil, né? Falar e ela ir. Ela fugiu de Deus a noite inteira. Ela sabia que ele estava lá, sabia que ele estava mandando ela para o Rio de Janeiro, e ela não queria nem saber de morar no Rio de Janeiro. Ela fugiu daqui, fugiu dali. Não, não estou te escutando. Isso é não, sai fora daqui. Até que ela falou: Tá bom, fala. Eu quero que você vá para o Rio de Janeiro. E aí, resultado, 2 meses depois, estávamos no Rio de Janeiro. Aí, olha para você ver como que quando a gente obedece, então nós estamos falando da escada da fé. O que é a escada da fé? Ter uma promessa de Deus. Uma promessa, um pedido, é o último item da promessa da escada da fé. Quando a gente foi para morar no Rio de Janeiro, inclusive minha mãe está aqui, ela testemunha disso. Ela é testemunha disso porque ela, não sei se ela está aqui, está no iPhone, ela está ali. E ela foi participante disso aí também, vou explicar para vocês por quê. Minha mãe e meu pai não gostam de ser fiadores de ninguém, né? Já tiveram muitos problemas com isso, inclusive comigo. E aí, quando a gente foi morar no Rio de Janeiro, a gente tinha que alugar um apartamento. Nesse dia que Deus falou para Elô para mudar no Rio de Janeiro, para mudar para o Rio, foi numa madrugada. Na manhã seguinte, a gente entra na internet. Vamos procurar um apartamento no Rio de Janeiro. Procurando. E de cara aparece o primeiro apartamento que apareceu, um apartamento na Barra da Tijuca. Meu sonho era morar na Barra da Tijuca, mas era um sonho de infância. Eu tinha morado no Rio de Janeiro, meus pais tinham amigos muito ricos, chamados Amarílio e Carmen Lúcia, e a Maria Augusta, que moravam na Barra. Então, assim, morar na Barra para mim era um luxo. Eu nunca tinha morado na Barra. Eu achava aquela coisa mais linda do mundo, aqueles prédios maravilhosos, aquelas praias lindas. Eu era completamente apaixonado pela Barra. Então, era um sonho morar na Barra. De repente, aparece um apartamento num condomínio de luxo, da Barra de Tijuca, um condomínio lindo, que até o Zeca Pagodinho morava lá, um negócio do lado do condomínio da Anitta, não sei o quê. Muito barato, direto com o proprietário, totalmente imobiliado. Sabe aquele trem que você fala assim, nossa, está muito bom para ser verdade, né? Um preço bom, cabe no orçamento. Primeiro que apareceu. Aí a gente, pô, vamos pesquisar mais. A gente olhou outros e tal, tal, tal. Resultado, gente, foi com aquele mesmo. Alugamos aquele mesmo. Aí precisava de um fiador. Geralmente, se não fosse de Deus, a minha mãe não seria fiadora, minha mãe e meu pai. Minha mãe estava nos Estados Unidos, e a gente estava no Brasil. Eu tive que mandar um SEDEX para ela dos Estados Unidos. O negócio demoraria, mas foi. Ela assinou, aceitou. Meu pai aceitou. Por quê? Porque era de Deus. Então, quando é de Deus, Deus toca no coração das pessoas envolvidas. Tá? Ele toca. E a coisa acontece, gente. E foi realmente um super apartamento. Hoje, para a gente, seria pequeno. A gente mudou a mentalidade, mudou tudo. Mas na época, ele era perfeito para a nossa situação. Perfeito. 3 quartos, mobiliado de frente para o morro. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem relacionamento com Deus, e você escuta a promessa, e você obedece, meu filho, e aí as coisas acontecem, tudo flui de maneira natural e você vai aumentando a sua fé, porque aquilo vai acontecendo. Porque você escuta, você obedece e aumenta a fé, porque você vê acontecer, você vê aquilo na prática, tá certo? E olha que interessante, Deus mandou a gente vir para cá. Quando eu estava em Alphaville, eu estava trabalhando muito mais que aqui nos Estados Unidos. Aliás, tem uns 2 meses que eu não consigo trabalhar muito, tá? Não está dando para parar.
Mas o meu salário de fevereiro, na NUI, eu tenho um salário lá de diretor, do trabalho que a gente faz, de tudo que gera de resultado, do tanto de investidor que a gente ajuda, que a gente apresenta a empresa. O meu salário de fevereiro, ele foi, de fevereiro agora, que eu recebi agora esses dias, foi o dobro da média de 2022. Ou seja, eu já ganhei o dobro e eu ganhava bem lá. Mas, então, se eu tirar a minha média, não vou falar o valor não, mas vamos supor que a minha média era 10 mil, vamos supor, minha média, eu estava calculando aqui antes da aula, falou, caraca, que loucura. Eu estava em São Paulo, trabalhando mais, correndo, buscando mais coisas e ganhava 10. Agora aqui nos Estados Unidos, de uma maneira mais leve, até sem tem tanto tempo, ganhando 20, o dobro. Por quê? Porque estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Claro que existem outros fatores também que ajudam. Por exemplo, pô, aqui na nossa casa a gente está muito mais unido, eu estou muito mais unido com a família, com os filhos, estou com mais tempo orando com todo mundo de manhã. Existe uma unidade, a gente ora muito mais junto, eu e a esposa, a gente tem um relacionamento com Deus forte, sabe? Todas essas coisas, um dia nós vamos falar só sobre isso, faz com que as coisas fluam. E principalmente, gente, que eu quero encerrar a última parte aqui. Algumas pessoas perguntam, né? Mas por que eles e eu não? Por que eles têm uma família linda, um casamento feliz, uma casa boa? Por que ele está falando aí que está ganhando bem e tal? Vive jogando tênis, parece que ele nem trabalha direito. Outro dia eu estava conversando sobre isso com a minha esposa, né? Pô, mas por que você acha que as coisas estão acontecendo agora de uma forma assim, ainda melhor na nossa vida? E a gente refletiu uma coisa. Eu quero encerrar com essa reflexão aqui para vocês. O nosso coração nunca teve nas nossas metas. O nosso coração nunca teve nos nossos ganhos. Por exemplo, quando a gente foi para aquela outra casa que eu falei para vocês que a gente mudou, por que a gente queria outra casa? Porque a gente queria um salão de festas maior para receber as pessoas. Nunca foi uma casa para a gente ter luxo, para a gente, sabe aquela casa para mostrar para as pessoas? Não. O foco principal receber pessoas, muitas pessoas, para elas escutarem a palavra de Deus. Sempre o foco foi em Deus e no outro. Então, o foco daquela casa era ter uma igreja. E funcionou uma igreja lá durante muito tempo, até a gente receber multas na pandemia. Na outra casa anterior, funcionou também uma igreja que a gente chegou a botar 70, 80 pessoas. E o foco era esse, receber pessoas. O foco era esse. Aí a gente vem para os Estados Unidos, encontra uma casa surreal, sensacional. Nossa casa é uma delícia. Eu falo que é melhor até que a do Brasil, a última. Mas qual que era o nosso foco aqui nessa casa? Qual que era o nosso foco? Ah, eu quero ter uma casa luxuosa nos Estados Unidos para fazer vídeo, para eu fazer vídeos na rua, para eu. Não. Nosso foco aqui era ter uma casa que tivesse um escritório para a gente atender casais, para a gente fazer uma célula, para a gente servir pessoas, para a gente levar Cristo para as pessoas. O foco é Cristo, as pessoas, servir, transformar, casais transformados, entende? Então, como a gente estava refletindo, falar, caraca, a gente não está se gabando, mas é uma chave que talvez caia uma ficha para muitas pessoas que estão aqui. Porque em momento nenhum o foco principal está na gente. Claro, eu tenho as minhas metas financeiras, a gente tem visão das coisas que a gente vai fazer. Estou saindo agora para uma viagem de cruzeiro, é uma viagem de desfrute. Daqui a pouco estou embarcando num navio. Claro, isso vai acontecer, mas isso eu creio que é uma consequência de um coração rendido, de um coração que está voltado para Cristo. A minha esposa fala: eu só quero saber de Cristo, eu quero é Cristo. Eu quero só Ele, eu quero viver para Ele. E sabe por que eu quero trabalhar mais? Porque ainda vem essa questão, né, de querer trabalhar. Sabe, vou falar para vocês, sabe por que eu quero trabalhar muito esse ano? E nem sei se eu vou precisar trabalhar muito, porque do jeito que tá, Deus está dando, eu quero trabalhar muito, porque eu não quero mais trabalhar no que vem. Eu quero viver de renda passiva para entrar numa escola bíblica aqui, que é de 9 às 4, que é uma escola extremamente profunda, para pregar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Entende? Por que eu quero aprender inglês? Não é para conversar com os americanos. É claro que eu quero conversar com os americanos. É claro que eu não quero passar vergonha na rua. Mas o meu foco principal, quando eu começo a escutar uma aula de inglês no YouTube, quando eu acordo cedo para escutar uma aula de inglês, o meu principal foco é que eu preciso entrar na escola
da igreja Jesus Image. Eu preciso aproveitar aquele curso que começa em abril do ano que vem. Eu preciso entender o pastor. Eu preciso entender o que as músicas estão falando de Cristo. Entende? O foco é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. E quando a gente tem isso, eu percebi que quando o nosso foco está nele, só nele, nas coisas dele, tudo acontece. Tudo acontece. E é claro, você também não pode ter o foco nele para as coisas acontecerem. Não, nosso coração está todo nele. Para isso que a gente quer inglês. Para isso que a gente quer uma casa linda que Deus deu, para receber pessoas, para as pessoas chegarem aqui e ter um local agradável para elas verem Cristo em nós. Porque o que adianta? A gente mora num barraco, numa casa apertada, uma casa feia, suja, fedorenta. A pessoa chega, ela vai ver Cristo. Fala, pô, esses caras estão passando dificuldade. Não, não vou. Minha vida está muito boa aqui nos Estados Unidos. Não, Deus tem que ver prosperidade, sim. Ele tem que ver abundância, sim. Fala, poxa, se Deus fez isso na vida deles, pode fazer na nossa. Vou escutar essas pessoas. Porque, infelizmente, essas são regras do mundo, tá? São regras que fazem parte. Deus é isso. Então, ele nos prospera não pela gente, mas para que a nossa vida inspire a vida de outros. Para que a nossa vida transforme a vida de outras pessoas. Então, cuidado do coração. E aí, uma coisa que caiu a ficha esses dias também aqui, que foi muito interessante, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Até vou mostrar para vocês a igreja. A igreja, deixa eu compartilhar minha tela aqui. A igreja que a gente frequenta. Será que eu... Tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Olha o Google Tradutor, né? Ei, Guda, vou aprender ainda esse inglês, hein? Peraí. Vocês estão vendo minha tela, né? O que eu quero mostrar para vocês? Uma outra ficha que caiu para a gente aqui recentemente. É porque quando eu não consigo pegar lá em cima. Deixa eu tentar arrastar para baixo aqui. Caramba, como é que eu vou arrastar para baixo aqui o negócio? Estou tentando arrastar aqui a outra página aqui, que eu já tinha separado os negócios aqui. Bom, queria mostrar para vocês o seguinte, que... Deixa eu ver se aumentar aqui, talvez... talvez deixa eu... deu certo. Bom, deixa eu tampar aqui a área de trabalho, tá feia. Uma ficha que caiu... A gente teve outro dia, nessa igreja aqui, é Jesus Image, que é aqui, ó, Jesus Imagem. 1 milhão de inscritos. A igreja aqui não é tão grande assim, não é pequena, mas não é tão grande. E a gente reparou uma coisa: todos os louvores deles, todos, são voltados para Cristo. Tudo é voltado para quem Cristo é, para Ele. Ao contrário de muitos louvores que a gente canta às vezes em igrejas brasileiras e de outros países e tudo mais, que estão focados no engrandecimento humano. Eu sou do desenvolvimento pessoal, mas uma coisa perigosa do coach e do desenvolvimento pessoal é quando ele coloca o homem como centro de tudo. Quando o coach, quando o desenvolvimento pessoal coloca o homem como o melhor, como aquilo. É muito, muito cuidado com esses coaches, com esse trabalho. Não tem problema você se desenvolver. Recentemente eu fiz um curso com o Pablo Marçal, de 40 dias, aquele que foi candidato à presidência, e foi maravilhoso, um curso de desenvolvimento pessoal que, inclusive, me ajudou com Cristo, porque eu despertei para algumas coisas que estavam adormecidas e ajudou também na questão do relacionamento com Deus. Mas a gente tem que ficar muito atento, uma linha tênue entre a gente se desenvolver e achar que a gente é o centro. E olha, por exemplo, esse louvor aqui, ó. Rei da glória, Cordeiro precioso. Esqueci a tradução. Meu querido amado, filho de Deus. Tá vendo? Tá falando só sobre Deus. Por isso estava no Google Tradutor, para pegar aquela outra parte lá. Eu estava traduzindo alguns louvores deles, e todos são assim: grande Deus, grande Senhor, Cordeiro amado, Cordeiro querido. Esse aqui. Olha esse outro aqui. Maravilhoso, grandioso, digno de elogio ao seu nome. Maravilhoso, digno de elogio ao seu nome, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy. Falando de Jesus, todos são assim, tá? Não vou mostrar todos, mas depois vocês entram aqui, vocês vão ver que são todos louvores voltados para Ele, para Cristo. Agora, olha alguns louvores brasileiros, o perigo. Eu quero viver algo
Eu quero viver algo novo. Eu. Faz meu coração arder de novo. Faça, Senhor, o meu coração, fazer eu viver, fazer eu. Olha esse aqui, muito famoso também. Não nesse aqui, ó, 20 milhões de visualizações. Olha o sucesso desse louvor. 20 milhões. O algo novo também, esse aqui não é com mais visualizações, não. Mas esse aqui, 25 milhões. Milhões, ou seja, milhões de pessoas cantando algo que não era para ser assim. Vamos lá, olha esse aqui. Vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé. Ou seja, vai lá e avisa quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Ou seja, exaltando os méritos de uma pessoa, exaltando num louvor que era para louvar a Deus, a pessoa está se louvando. Avisa que eu venci, sabe? Em tom de vingança, um cristão se vingando de outra pessoa, seja cristão ou não. Avisa que eu estou de pé, eu quero viver algo novo. Então pega essa chave. É tudo sobre ele. Enquanto nosso coração não estiver voltado para ele, as coisas não vão acontecer. Quer presentes na vida? Busque a presença. Quando você buscar a presença, considerar a presença dele, considerar ele o mais importante, considerar ele o cabeça, buscar ele, aí você vai receber tudo que você quer na sua vida. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado que você está em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua luz. Obrigado, Pai, por ser tão maravilhoso. Obrigado por ser esse cordeiro querido. Obrigado, Pai. Só tenho gratidão por tudo que você é, por tudo que você faz, por toda a tua glória. Espírito Santo, obrigado por habitar em nós. Obrigado. Como é maravilhoso, Espírito Santo, poder caminhar e saber que você está conosco. Como é maravilhoso, Deus, saber que você nos guia, saber que você nos acolheu, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o maior, tu és o grandioso, Pai. Tu és aquele que cria, tu és aquele que decide, tu és aquele que nos guia, Pai. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós, por tudo que você fez, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos lembrar que o nosso coração ele deve priorizar você, que o nosso coração deve estar em ti, nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Não nos faça esquecer isso nunca. Que cada pessoa que está aqui seja uma pessoa que lembre, que leve essa semente do que é prioritário, essa semente do que deve ser feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus lindos, meus maravilhosos, Roberto, mamãe Patrícia, que coisa mais linda, gente. Mamãe está super crente, está ali com a palavra de Deus, está fazendo devocional, meditando, fazendo jejum, coisa mais linda, gente. Não tem preço, não. Só por ela já valeu a pena. Mamãe, o Jéssica e Reinaldo, a Karina, Janiele, Cristiane, Lídia, Luciana Perretti, todos aqui presentes, gente. E semana que vem teremos o Clube da Fé. Eu volto de viagem quinta, vou estar lá estudando, meditando, porque essas coisas vêm tudo assim, durante a semana Deus vai falando para a gente. Então, olha como é de Deus, não é de mim, não é o Luiz que quer trazer. Deus trouxe no nosso coração essa palavra. Então, se vem dele, é porque é algo importante para vocês. Ele já sabia quem estaria aqui, ele já sabia quem escutaria aqui. Então, vocês estão recebendo algo que Deus quer que vocês recebam. Semana que vem estamos aqui. Obrigado, gente. Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Deus abençoe, viu? Eu vou ter que ir, vocês desculpem, tá? É só porque não vai ter o... Você pode mandar pergunta no privado, quem quiser. Quem está saindo de viagem agora, não preparei mala, e agora, hoje ainda, viagem. Aí eu não preparei mala nem nada. Obrigado, gente. Deus abençoe.